muito feliz, Chico Garcia, de verdade. E você que é Corinthians, também vai ficar muito feliz com o nosso convidado. Chico. Fala, Dena. Né? Tá emocionado, Opa! Né? Você que de uns anos pra cá, né, pai? Não, mas calma. Eu tenho uma influência bacana dentro de casa, né? Boa. Todo mundo sabe, a minha esposa é Corinthians. E eu acompanho o Corinthians muito de perto. E esse cara que está aqui hoje, nos dando a honra de estar presente aqui, é um dos destaques absolutos do Brasil na temporada. Então, por isso que a gente está muito feliz. Criado no Flamengo, mas nascido para ser Corinthians. Hugo Souza! Ô, Neneca! Tá louco! Que isso, mano, moleque? de verdade, assim, eu tenho muita coisa pra falar sobre você, de verdade. A gente tem um programa O Jogo Aberto, né, que a gente brinca e fala sério, obviamente, um entretenimento / esporte, o nosso programa lá, o Jogo Aberto. Mas antes de você começar a destrinchar a tua história, ou de nós começarmos aqui a falar da tua história, de 2019 e 2020 pra cá, quando acho que o Brasil passou a te conhecer, houve um amadurecimento muito grande na tua postura. Porque eu lembro da tua aparição, dando entrevista, e hoje vendo a tua postura, houve um amadurecimento muito grande nesse pouco espaço como profissional. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu até me sinto credenciado em falar, o jogador de futebol, infelizmente, dependendo do ponto de vista, ele amadurece muito rápido, porque a vida começa a bater na gente muito cedo e a gente acaba amadurecendo muito rápido, acho que diferentemente de qualquer outro jogador da nossa idade ou qualquer pessoa da nossa idade. Não no meu caso agora com 47, né, pai? E nem no teu com 25. Mas aquele moleque de 18, 16, 17, 18, 19, né, exclusivamente nessa bolha que é o futebol, ele ganha umas costas largas muito rápido. Então, Hugo, parabéns pelo teu amadurecimento nesse curto espaço de tempo. Dito isso, de Caxias pro mundo, pai. Bem-vindo ao podcast, moleque. Muito obrigado pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado mesmo. Fico honrado que eu acompanho vocês. Vocês são os caras que... A gente vê tudo, né? E vocês são os caras que estão sempre ali na minha timeline. E eu tô muito honrado de estar aqui, sim, de Caxias pro mundo. Realizou o sonho. Minha terrinha. Tô realizando ainda, tem muito sonho para realizar, tem muita coisa para conquistar e se Deus quiser a gente vai passo a passo. A gente vai falar, obviamente, passear pela tua história e acompanhando, estudando um pouco aqui, fazendo a lição de casa. É uma história, Chico Garcia, que ainda é uma realidade no Brasil, que é do garoto que começa sem ter uma condição financeira diferente e olha pro futebol e fala, aqui é o meu lugar, aqui é o que eu quero pra minha vida e tentar também de alguma forma mudar a vida da família. Né? A minha trajetória foi assim e pelo que eu estudei do Hugo também a tua trajetória foi assim, né, Hugo? Naquele comecinho, né? Acho que é o mais comum, né, cara? Porque é claro que existem jogadores também que tiveram oportunidade de já começar com uma condição familiar boa, mas acho que a maioria ali, a grande maioria vem dessa realidade, né? De olhar pro futebol como uma mudança de vida pro pai, pra mãe, pra família. E assim, eu fico feliz e honrado de ter conseguido, assim como você também, vindo nada e conseguir, você mais ainda que foi campeão do mundo, e assim, e conseguir dar esse futuro aí, melhor. Né, pai? Tem calma. Calma. Calma que pode ser que daqui uns anos eu tô falando, lembra, pai? Nossa senhora. Se Deus quiser. Sempre o futebol, Hugo? Sempre futebol. Sempre futebol. Nunca pensou em fazer outra coisa? Nunca pensei em fazer outra coisa. Tem outros hobbies, né, que eu gosto bastante, mas nada como profissão sempre foi o futebol. Jogo bola desde os 5 anos de idade, não tive nem tempo pra pensar outra coisa. Caraca. Meu pai não me deu nem... Então, eu vi um pouquinho da tua história no comecinho, você foi pro futsal também, né? Sim, comecei no futsal do Vasco. Eu comecei com 5 anos de idade no futsal do Vasco e passei pelo futsal do Fluminense também. E depois, quando eu completo 10 anos de idade, eu chego no futsal do Flamengo. E aí começa a minha trajetória no futsal do Flamengo. Sempre no gol, desde molequinho gol? Sempre no gol. Quando eu cheguei no diferente Vasco, que eu pra um tinha garoto, 5 né? anos de idade, eu cheguei pra fazer teste na linha. Só que, pô, 5 anos é a hora que a gente, acho que a gente tá começando a ver se o moleque tem um cacuete ali pra bola ou não. Se veio com o dom, É veio com o isso. dom. E assim, só que eu sempre fui o maior de todos. Sempre fui o maior. E aí teve um dia que o goleiro faltou no treino e eu com 5, 6 anos de idade pedi, pô tio, posso ir no gol lá pra ver? Ah, posso. E aí o Márcio, falecido Márcio,
que hoje a filha dele é uma grande amiga minha, que ela é a esposa de um grande amigo meu, que se tornou amiga minha. E o mundo ele tem essas ligações legais. Um cara que se tornou meu amigo é marido da filha do Márcio. Então a gente criou essa amizade. Então o Márcio virou pro meu pai, na verdade ele perguntou, quem é o pai daquele grandão ali? Aí meu pai, não sou eu. Ele, eu acho que teu filho vai ser goleiro. Meu pai, meu filho tem 6 anos de idade. Como é que tu tá falando que meu filho vai ser goleiro? Ele, não, acho que teu filho vai ser goleiro. Tem um perfil para ser goleiro. E pelo que eu conheço de futebol, se eu trabalhar ele, a gente trabalhar ele, eu acho que ele vai ser goleiro. Tinha 6 anos de idade. Que isso. Tinha 6 anos de idade. Que olho, hein? E aí meu pai, putz, goleiro não, mano. Goleiro sofre muito, eu falo isso pro meu filho. Goleiro não, futsal, pelo né, amor meu de filho? Deus. Que meu pai tentou jogar bola, meus irmãos mais velhos tentaram jogar bola. E assim, nenhum deles foi goleiro. Mas o meu irmão mais velho, o Dudu, ele gosta de agarrar. Então toda pelada, até hoje, de vez em quando ele agarra. Só que meu pai ficava, era puto com ele. Meu pai chegava e falava assim, tu quer agarrar, irmão? Você é bom de bola, vai pra linha. E aí, só que aí veio eu, pra deixar meu pai me o teu pai sempre esteve ali te encorajando, te incentivando sempre, ali na sua trajetória? Sempre, se não fosse ele, nada daria certo. Ele que foi o cara que, assim, ele e minha mãe, né, óbvio. Só que minha mãe era do joelho. É que eu falo que minha mãe era do joelho. Porque enquanto eu tava na rua com meu pai, correndo atrás, ela tava dentro de casa de joelho dobrado, orando na cama, para que as coisas pudessem dar certo. Porque muitas das vezes a gente saía de casa, eu tinha que ir sozinho, e meu pai me encontrar depois do trabalho, isso eu tinha 8, 9 anos de idade, já tinha que sair sozinho de casa para treinar. E para a mãe deixar eu ir sozinho de casa é complicado, porque tinha que cuidar da pequena que tinha em casa, que hoje tem 21 anos já não é mais pequena. Sim. E assim, a gente teve que se adaptar à realidade, né? Meu pai trabalhava ainda na época, depois meu pai perde o emprego. E aí o futebol ele vira realmente a renda da minha casa. Eu com 8 ou 9 anos de idade, eu ganhava uma ajuda de custo ali no Vasco de R$600, que era o que bancava a casa. Então, assim, era Nossa, era o meu pai que me levava para treinar todo dia, era meu pai que saía de casa todo dia. E assim, quando faltava, era ele que botava a cara para pedir alguém, para pedir emprestado, minha mãe também. E algumas situações que a gente passou em relação à questão financeira, mas que fortaleceram a gente para que a gente desse mais valor quando chegasse o sucesso como está chegando agora, graças a Deus. Então, assim, eu valorizo muito isso porque eu sei que eu passei, então não foi fácil. Mas eu tenho que agradecer muito ao meu pai e minha mãe, que foram eles que me deram tudo, nunca soltaram minha mão. E não é fácil você ter que deixar um filho sair de casa com 9, 10 anos de idade sozinho para ele treinar, para buscar o Distância, sonho. Hugo, dessa rotina sua de casa para treinar, era Assim, muito longe? eu Como é que dava era? sorte de treinar em São Januário, lá em São Januário, Sim. da onde eu morava, passava um ônibus na esquina da minha casa, que ia para a Central do Brasil. Então ele me deixava na Avenida Brasil ali na esquina e eu ia andando para São Januário. Tá. Então, assim, essa logística era um pouco mais fácil. A logística começou a ficar um pouco mais complicada quando eu tinha que ir para Gávea. Laranjeiras, que eu joguei no Fluminense Sim. também, Gávea, que eram 2 ônibus. E aí complicou mais ainda quando teve que ir pro Ninho, que eram 3 ônibus. Mas aí, quando eu comecei a jogar no campo, caramba, mano, foi tenso, porque Essa transição foi quando? Porque nesse Foi rápido. processo que você está falando agora, tudo era no futsal. tudo no futsal. Tudo no futsal. Tudo Essa- futsal. Essa transição pro campo, como é que ela aconteceu? Com 10 para 11 anos. 2000, Já quando no eu chego no Flamengo? Flamengo, quando eu tá, chego no cedo, Flamengo no tá. futsal, o Flamengo já faz logo essa transição pro campo. Aí eu treinava campo e futsal. Mas era um desejo seu de ir pro campo? ou não? Era. Eu sempre quis ir pro campo. Ah, boa. Sempre quis ir pro campo. Boa. Eu treinava futsal, mas assim, com desejo já de alcançar e ir bem no campo também. E aí quando eu começo minha trajetória no campo ali com 10 anos de idade, que fica complicadaço, porque Da eu condição, tinha, você falou porque eu tinha que sair de casa, eu saí de casa para treinar de manhã, né? Não, na verdade, com 13 anos de idade, eu começo a treinar de manhã no campo. Quando subi 11, subi 12, subi 13, até essa idade era mais tranquilo porque eu tinha uma carona. Tinha um moleque que vinha de Teresópolis, o Gabriel Magalhães. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém, Sempre pai. tem Eu alguém. lembro do meu também. Papai sempre coloca Tem um alguém anjo no caminho. pai. E, cara, o seu Edmilson, ele foi, assim, uma pessoa que Deus colocou na minha vida para me ajudar muito, que ele passava
na Austin Luiz, ali perto de onde eu morava, em Caxias. Eu ia andando pra pista. E ele descia de Teresópolis todos os dias para levar o Gabriel pro treino. E era a minha carona. E eu ficava mais tranquilo. E esse período me deu um respiro, sabe? Que eu não precisava gastar dinheiro com passagem. E a gente treinava de tarde no campo, no ninho, e de noite na Gávea. Mas isso tudo eu tava com ele. Então eu ia com ele de carro, voltava, pagava com ele de carro, voltava para casa de carro. E aí, só que aí o Gabriel, o Gabriel, o seu Edmilson eram pessoas que já tinham condições. Só que aí você para pra pensar, ele morava em Teresópolis, mano. Ele vinha todo dia de carro para levar o filho. Descia a serra para levar paninho e pagava. Olha o que esse cara fazia pelo filho dele. E ele me incluiu ali. E era algo assim, sensacional, que eu sou muito grato, porque era nos mínimos detalhes. Se ele comprasse uma chuteira pro Gabriel, ele comprava uma igual para mim. Que legal. Se ele comprasse Como é que é o nome dele? o seu Edmilson. Que da hora. Um abraço para ele, Que se da ele puder hora. ver isso. Que da hora. Se ele comprasse um lanche pro Gabriel, ele comprava igual para mim. Então ele me tratou como filho durante um bom tempo da minha vida. Que da hora. Então eu sou muito grato a ele por isso. E aí, só que embaçou um pouquinho depois que ele mudou pro Recreio. Então, mas antes porque a gente tá falando do momento já de Flamengo. Moleque de Flamengo. Isso. As dispensas, porque você acabou sendo você foi dispensado do Vasco, Do Vasco, o que aí acontece? Fluminense, né? Isso. Foi essa a ordem? Na verdade foi assim, 5 É. anos, dos 5 aos 8 Vasco, 8 Fluminense, 6 meses depois eu volto pro Vasco, porque muda a direção, e aí a direção me chama de volta, e no Fluminense eu tava no banco, e aí meu pai, não vai jogar no Vasco, eu voltei pro Vasco, e aí com 9 para 10 eu jogo no Vasco ali, e eu sou campeão no futsal em cima do Flamengo, sou o melhor goleiro do campeonato com 9 anos. Sim. E aí o Vasco chama o goleiro do Flamengo pra ir pro Vasco. Meu pai ficou louco. Meu pai ficou louco. Que trairagem é essa? Meu pai ficou louco. Meu pai, como assim? Se meu filho, a gente acabou de ser campeão, meu filho foi o melhor goleiro, não tô dizendo que ele é melhor que o outro também é bom. Mas caramba, por que você faz chama o sentido. outro? Não faz Dá sentido. chance pro cara. Não faz sentido. E aí, a direção do Vasco vira pro meu pai e fala, já não era mais o Márcio, já era outra galera e tal. Vira pro meu pai e fala assim, ó, a gente vai cortar a ajuda de custo que teu filho tem e agora ele precisa fazer o nome dele, começar a criar o nome dele no campo. Isso eu com 9 anos de idade. Então ele vai ter que começar a conquistar a vida dele no campo. Meu pai, tá, mas se vocês cortarem, como é que eu vou trazer ele pra treinar? O campo é todo dia. Futsal eram 3 vezes na semana. O campo era todo dia. Com a ajuda de custo que vocês dão 3 vezes na semana já é difícil. tá osso. Imagina vir todo dia. E aí, o meu pai, aí os caras falam, a gente não pode fazer nada. Ou aí é com vocês. Meu pai fala assim, então a gente vai ter que sair do Vasco. Aí a gente sai do Vasco e eu fico sem clube, né? Eu começo aí meu primo, que jogava Essa bola parte também que eu na queria- época. Meu primo, que também jogava bola na época, que inclusive foi ele que me levou pro Vasco, meu tio Lelei. E ele, toda vez que me vê, ele chora, porque ele sabe que foi ele que iniciou essa trajetória minha no futebol. Porque quando eu fui pro Vasco com 5 anos, era o meu primo que jogava no Vasco e ele que me levou junto com meu pai. Falou pro meu pai, pô, Jorge, leva o Hugo lá, sei o que lá e tal. E é ele que me levava. E aí meu primo já tinha saído do Vasco na época. Tava jogando no Coleginho, que era um time Mano, como é que eu posso dizer, mano? Era um time de competições menores, assim, Sim. que jogava, mas já era de campo. Sim. E aí, meu pai fala que teu primo tá naquele time lá de campo, e se tu quiser, vai pra lá, que teu tio te leva todo dia e tu vai com ele. Aí eu, moleque, eu falei, eu quero jogar bola. Só que, tipo, eu não tinha noção de que eu jogava no Flamengo, joguei no Vasco e joguei no Fluminense. E tava Tudo muito eu natural joguei pra no você. Vasco e no Fluminense, e sendo campeão pelos dois, o melhor goleiro pelos dois, isso já moleque, e eu tava sem clube do nada. Eu não tinha essa noção. Natural pra você. Eu não Tá tinha tudo essa bem. noção. Tá tudo Pra bem, mim, tá tudo bem. eu queria jogar bola. E aí meu pai falou, vai com teu tio, ele te leva. Eu falei, beleza, eu fui. Aí comecei a jogar campo. E aí no campo lá eu já tinha 10 anos, foi um pouco antes de ir pro Flamengo. Eu com 10 anos de idade já jogava com moleque de 13, e aí os Já moleques... era diferente. Já era mais diferente, porque tipo, eu já tinha uma base ali do futsal, e aí eu comecei minha trajetória ali no campo, foi quando Então sou grato ao Coleginho também, o Moisés, um treinador que eu tive lá no Coleginho, que o nego ficava louco com ele, que eu tinha 10 anos, ele me botava pra jogar no Sub-13. Os caras legal ficavam quando doidos. lembra dos detalhes, das Os caras ficavam pessoas. doidos.
Os caras ficavam doidos, mas o Moisés falou assim, ele é o melhor que eu tenho. Eu vou Esquece. colocar ele pra jogar. Ele falava assim mesmo, vou botar ele pra jogar, é o melhor que eu tenho. Não tem como botar outro, é mais velho, mas é pior. Aí, era assim. E aí eu comecei minha trajetória no campo até que chega o Flamengo. E aí um amigo que jogou comigo no Vasco lá, desde moleque, tava no Flamengo, liga pro meu pai, pô, como é que tá o Hugo, sei o que, tá, o Hugo tá num time aqui de campo, no colégio. Ele, não, calma aí. Aí ligou pra um dos diretores do Flamengo na época, se não me engano era o Tito, se não me engano, e depois era o Luiz Antônio. E aí eu chego no Flamengo e meu pai pergunta, quando o Hugo começa a fazer teste? Aí o diretor do Flamengo até brinca com meu pai. Ele fala, teu filho tirou título meu, ele não vai fazer teste. Ele já te tá, conhecia. no time já. Pode trazer a documentação que ele já... Aí meu pai explica, a gente não tem condição, né? E aqui o trajeto é longe, a gente precisa pegar 2 ônibus. Eu queria saber se vocês podem ajudar a gente, pelo menos, com a passagem. Aí o Flamengo disponibiliza 2 Gilcards, um pra mim e um pro meu pai. E aí começa a minha trajetória lá no Flamengo. Lá no campo. 12 anos, 13 Só com a anos. passagem. Não, isso com 10 anos. 10 anos. 10 anos. Só Eu com fico a no coleginho passagemzinha. ali 4 mesinhos, aí, se não me engano, em maio de 2009 eu chego no Flamengo. Quando é que caiu a ficha que você tava... Que você falou, passei pelo Vasco, Fluminense, tava sem clube. Quando é que caiu a ficha que você Naquela tava época não caiu. jogando? Demorou. Naquela época não caiu, Tipo assim, demorou. pô, jogo no Flamengo, sou da base demorou ainda, mas... assim, isso, quando eu fiz 12, 13 anos, eu parei pra pensar, falei, caraca, eu realmente jogo no Flamengo, sabe? Naquela época a gente só queria jogar bola. Claro, Pra claro. mim era uma diversão, mas eu já entendia que aquilo ali poderia mudar a minha vida, porque Opa. eu via a realidade dentro de casa, tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, eu via a dificuldade dentro de casa. E então, e eu via a dificuldade que era dentro de casa, eu me via jogando bola e eu via a realidade de um jogador de futebol na televisão. E aí isso fazia a gente sonhar. Te deu uma motivação. Exato, isso fazia a gente muito sonhar. grande. Falava, caraca. E olha só que legal, na época que eu chego no Flamengo, o Flamengo é campeão brasileiro, né? 2009. E aí o Dena falou ali os detalhes, a gente vem lembrando, assim, é legal. E aí, quando eu chego no Flamengo, o Flamengo é campeão brasileiro, no final do ano. E aí eu, pô, vendo aqueles caras ali todos, os profissionais, Petkovic, Adriano. E aí eu vendo os caras, eu lembro que na época, quando o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro, a Chevrolet dá de presente uma captiva para cada um deles. E eu, moleque, jogando bola no Flamengo, eu olhei para aquilo ali e falei assim, caraca, esse jogador profissional é isso, mano? Ganhar carro de graça? Pô, que maneiro. Você nem foi no salário, tudo, você falou, os Eu caras falei, ganham cara, os caras ganharam pô. o carro de graça. Eu tô andando de Rio Card com meu pai. Aí, caraca, quero chegar lá, eu quero pô. isso aí também, mano. Eu quero isso aí também, mano. E aí, caraca. Eu falei, mano, essa parada é real, assim. Mas, Você vai se motivando, Exato, né, aí eu com fui- os pequenos detalhes. com os pequenos detalhes. E eu iniciei minha trajetória no Flamengo em 2009. Aí você foi escalando a base. Fui escalando a base Sub-17. E graças a Deus... Mas você atropelou algumas etapas aí, não? Porque você sobe o quê? Com No final 19? já, no final finalzinho já. ali. No final da base eu acabo atropelando algumas etapas. Porque assim, no sub-12, eu com 12, 11, 12, 13 anos, eu era muito grande, mas eu era muito desengonçado, mano. Muito desengonçado. Tava maturando ainda, tava... Que o corpo ainda não tá o corpo ainda pronto, tava se né? adaptando. E aí vinha uns baixinhos, irmão. Viu os solteudos? Os molequinhos Viu assim, ó. Os molequinhos tudo coordenadinho, que agarrava pra caraca, e eu grandão, só que todo descoordenado. E aí, tipo, nessa idade, no campo do Flamengo, eu cheguei a quase ser mandado embora. Porque eu não jogava, eu fiquei dos 11, eu joguei uma competição, foi minha primeira viagem internacional na minha vida, foi pelo Flamengo com 11 anos de idade. A gente vai pra Coreia do Sul, disputar um pertinho. campeonato do lado aqui. Aqui pertinho. Do lado aqui. O Yukari te deixa ali. Disputar um campeonato. Disputar um campeonato pelo Flamengo. Era tipo um mundialito da idade, assim. E eu não jogava, assim, eu não jogava de jeito nenhum. Meu primeiro campeonato pelo Flamengo jogando foi em 2010 no campo. E depois disso eu não joguei mais. Eu só treinei. Só treinando. Porque o baixinho era bom.
era bom também, mas não era melhor que eles. Eles eram melhor do que eu, Sim. porque o corpo deles era um pouco mais adaptado. E aí eu fui ficando pra trás, ficando pra trás, ficando pra trás. E aí meu pai louco, assim, tem várias histórias, assim, do meu pai puto da vida. E tem uma história assim, não sei nem se eu posso contar essa, mas acho que eu vou.